Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dilatação volumétrica, tudo bem? Bom, na dilatação volumétrica a gente vai entender agora a dilatação de sólidos e fluidos. Na dilatação linear e superficial, a gente só entende dilatação de sólidos. Por exemplo, a gente não fala que um líquido dilata 1 metro ou que ele dilata 2 metros quadrados. O líquido a gente só usa unidades de volume para se referir a ele. Por exemplo, se eu quero que um líquido dilate, eu falo que ele dilata 1 centímetro cúbico, ou 1 litro, meio litro. São unidades de volume. Então, a partir de agora, nós vamos entrar numa outra modalidade de dilatação que também é referente aos fluidos, tudo bem? Então, a gente vai entender aqui dilatação volumétrica como um todo nessa aula e nas próximas aulas a gente vai entender a dilatação volumétrica também nos fluidos. Vamos falar sobre dilatação real, sobre dilatação aparente e esse tipo de problema, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente tem a mesma ideia aqui da dilatação linear e superficial. Eu tenho aqui um cubo com o volume V0 ali, tudo bem? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que esse cubo aqui dilatou, tá? Então, ó, ele dilatou. Eu estou aqui mostrando para vocês como é que ficaria o cubo lá dentro, né? Lá dentro, esse cubo aqui lá dentro. Esse aqui ainda é o volume inicial, tá vendo? E isso aqui cresceu em volta dele, esse cubão maior, é na verdade a variação de volume. Tudo bem? Para calcular essa variação de volume, a gente usa expressões simples, bem parecidas com aquelas que a gente viu no início de tudo, lembra? Então, a variação de volume vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Bom, aqui é bem parecido com dilatação linear e bem parecido com dilatação superficial. Ó, esse V0 aqui é o volume inicial. Volume inicial. Esse gama é o coeficiente volumétrico. E o delta θ é a variação de temperatura. Tudo bem? Legal. Gente, veja comigo que se eu quiser calcular a relação entre os coeficientes, ó, eu vou fazer o seguinte. Relação entre os coeficientes. Relação entre coeficientes. Veja aqui, lembra que o alfa era referente à dilatação linear, então ele era responsável por variar uma dimensão, e o beta pela dilatação superficial, responsável por variar 2 dimensões? O gama vai variar quantas dimensões? 3. Então fica alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3. É a forma mais facinha de você lembrar. Tudo bem? Então o gama, ele é 3 vezes o alfa, ou o gama, se eu for relacionar com o beta, ele é 3 meios do beta. Eu acho mais fácil você lembrar assim do que fazendo 3 meios, esse tipo de coisa. Você pode acabar confundindo. Tudo bem? Bom, para calcular o volume final de um corpo, veja comigo, ó, volume final. Para calcular o volume final, por exemplo, olha o que a gente vai fazer. Ó. Volume final vai ser o volume inicial mais a variação do volume. Eu vou ter o volume inicial mais o volume inicial vezes o gama vezes a variação da temperatura. O volume final vai ser o volume inicial, vou botar em evidência, vezes 1 mais o gama vezes a variação de temperatura. Maravilha? Nesse caso a gente já calcula direto. Lembrando, assim como nas outras modalidades de dilatação, é uma função aí linear. Então o gráfico é uma reta. Tudo bem? O gráfico é uma reta. Observe que aqui eu tenho um ângulo ΔΦ. Veja que eu tenho volume inicial aqui, volume final e a temperatura nesse ponto. Veja, gente, que esse cateto é a variação de temperatura
e aqui a variação do volume. Com isso a gente conclui que a tangente disso aqui, a tangente do ângulo φ, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, variação de volume sobre variação de temperatura. Volume inicial vezes o gama vezes o delta θ, dividido por delta θ. A gente cancela. A tangente desse ângulo, ela é numericamente igual ao quê? Ao volume inicial vezes o gama. Você vê que é muito parecido todas as expressões. Na dilatação linear e na superficial, a diferença é que aqui, em vez de ser volume, era comprimento ou área, e aqui, em vez de ser o coeficiente de dilatação volumétrica, era o linear ou superficial. Bem parecidas as coisas, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá. Qual a variação de volume de um líquido de 2 litros a 10 Celsius? Sofre ao ser aquecido até 110. Então vamos lá. O volume tem volume inicial, o corpo tem volume inicial de 2 litros, a temperatura inicial de 10 Celsius. A temperatura final é 110 e o alfa é 4. Veja que eu não posso usar o alfa. Eu tenho sempre que ter atenção quanto ao qual coeficiente que o exercício está usando, tá? Para a gente não se confundir. Eu vou usar o beta? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o gama, que é 3 vezes o alfa, tá bom? O nosso gama vai ser 3 vezes 12, 3 vezes 4 vai dar 12. 12 vezes 10 elevado a menos 5, Celsius a menos 1. Bom, com isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A variação volumétrica vai ser o volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. A variação volumétrica vai ser, qual o volume inicial? 2 litros. O gama vai ser 12 vezes 10 elevado a menos 5. A variação de temperatura foi de 10 a 110, então variou 100. 100 é como se fosse 10 ao quadrado, tá, gente? Então eu vou somar 2 aqui nesse menos 5. Vou multiplicar o 12 vezes o 2, eu vou ter 24 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Tudo bem? Então, observe que o resultado da variação vai ser em litro também. Queria falar para vocês, rapidinho, sobre uma propriedade bem legal chamada anel de Gravesand. Tá? Anel de Gravesand. É um exemplo bem comum em prova, né? Por exemplo, ó, qual é o motivo, por exemplo, que se eu pegar uma esfera presa numa corrente assim, ó, tem uma esfera aqui presa numa corrente, legal? E tem um anel. Esse anel fica aqui, onde a esfera passa por dentro desse anel. Se eu esquentar essa esfera, se eu aumentar a temperatura da esfera, esse experimento ele consiste em mostrar os efeitos da dilatação volumétrica. O que acontece vai ser que a esfera vai ficar aqui, ó. A esfera fica enguiçada aqui. Por que ela fica ali? Porque o volume dela aumenta. Tudo bem? Se eu pegar, por exemplo, aqui uma fonte térmica e colocar ela ali. Aí o motivo pelo qual ela fica aqui é porque o seu volume aumenta devido à variação de temperatura. Tudo bem? Então essa é a explicação do anel de Gravesand. Legal, gente? Então um forte abraço, até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.